A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Então, sou o pastor Pedro, estou aqui para apresentar a segunda aula do estudo A Extensão do Reino de Deus na Terra, dentro de uma compreensão humana, e a salvação do homem, dentro do contexto do Reino de Deus e as suas modalidades, para que possamos entender o formato da salvação que alcançou a mim e a você e alcançará muitos outros mais, ok? Sou o pastor Pedro e sou criador, fundador da comunidade Demirap e é uma satisfação estar aqui apresentando para você de uma forma gratuita, livre, esse ensinamento para nosso enriquecimento, para nosso elevo espiritual, ok? Vamos lá. Vamos falar hoje na segunda aula, né? Vamos estar falando hoje a respeito do reino de Deus estendido a todos nós. Mas antes eu gostaria de pedir que você que está assistindo esse vídeo compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas. Peço a você que se inscreva no canal do YouTube para nos ajudar a alcançar outras pessoas e atingir o objetivo da comunidade Demirap, que é ganhar almas através da internet. Então eu convido você para nos ajude. Você que já faz parte da comunidade Demirap, você é parte como um todo. Nós somos uma família aqui. Aqui você tem a liberdade de postar os seus conteúdos dentro do mesmo propósito, é claro. Nós estaremos compartilhando os conteúdos que estiverem o mesmo propósito, ok? Então a satisfação está aqui com você apresentando a segunda aula do curso O Reino de Deus e a Salvação do Homem. Nós vamos falar a respeito do Reino de Deus. Falando do Reino de Deus, nós vamos apresentar o reino através de uma figura de um triângulo. Todo reino ele tem uma figura, né, simbólica de um triângulo ou se simboliza uma pirâmide para simbolizar um sistema de governo. No topo está quem governa, no seu meio, né, está aquele que está debaixo do governo, e no nosso governo aqui na Terra, né, nós estamos aqui na base do governo. Se tratando do governo de Deus, nós podemos dizer que Deus no topo, no meio estão os anjos, né? Depois estamos nós, né? Digamos aqui na base. Mas é só a respeito de uma ilustração para nós entendermos melhor, que isso aqui já é entendível para todos, né? Mais na frente nós vamos entender o porquê que nós estamos usando esta figura, ok? A figura do triângulo é um símbolo mais utilizado para retratar um sistema de governo, sendo um dos exemplos a pirâmide do Egito, né? Vocês conhecem muito bem as pirâmides do Egito. A imagem do triângulo também é um formato da letra delta no latim, que por sua vez representa a letra D maiúscula do nosso alfabeto. Então a letra delta, né, simboliza também a letra D do nosso alfabeto. Delta no latim, a letra D. Sendo ela maiúscula, né, a letra maiúscula D, o formato é baseado num triângulo que é a letra delta. Talvez por esse motivo, a maioria das religiões utilizam do símbolo do triângulo para as suas ilustrações. O sistema de governo, seja eles teocracia, monarquia, socialista, comunista, democrática ou ditadura, todos são formados dentro do formato piramidal, podendo ser representado pelo símbolo do triângulo. Então, se tratando também de um governo teocêntrico, não é diferente. Nós podemos ilustrar através de uma pirâmide, né? O símbolo de um triângulo. Observando o formato triangular, conhecido como sistema piramidal.
Não esse sistema piramidal financeiro. É um sistema piramidal no sentido de topo, os seus súditos que estão abaixo do topo, o seu meio, né? E o povo no geral que estão na base. Ok? No topo está o regente maior, na base está o povo, que dão a sustentação ou sustento para a manutenção daqueles que estão acima. Veja bem, quem está na base, os que estão na base, é que dá o sustento que está acima. E no governo de Deus é diferente, ele não precisa de ser sustentado. Deus, ele que está nos dando a sustentação necessária, né? Aí mais na frente nós vamos ver a diferença em relação a isso, ok? Embora a aplicação da figura piramidal é utilizada no símbolo triângulo e delta, não altera nada com relação ao poder e à ação do reino de Deus como um todo. Nesse caso, o que pode ser levado em consideração é o fator aplicação do conteúdo e o aprendizado, né? Aqui é simplesmente para melhorar o aprendizado. Lá na frente nós vamos utilizar para nós, de uma forma, facilitar o nosso aprendizado, ok? Com o uso dessa linha de raciocínio, vamos construir uma estrutura de fácil aprendizado, de forma pedagógica, lúdica, haja vista que com essa forma de abordagem facilita a compreensão do assunto em questão. A Bíblia diz que Deus governa todas as nações e que sua glória está acima dos céus. A Bíblia registra o poderio de Deus, né, acima de tudo e de todos. A palavra governar na Bíblia significa reger, dirigir, ter autoridade sobre todas as coisas. No caso de Deus, ele é o nosso regente do universo. Ele tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. O reino de Deus é um governo criado por ele, onde Jesus Cristo é o rei para sempre. Interessante, né? Dentro de uma visão, dentro de uma figura humana, Jesus Cristo é o rei para sempre. O reino de Deus tem algumas características. No reino de Deus tem duração. O reino de Deus jamais será arruinado, porque é eterno. O reino de Deus é eterno. Sempre existiu e sempre existirá. E nós vamos aprender o reino de Deus dentro da nossa compreensão, que é uma extensão do reino de Deus que sempre existiu para uma compreensão nossa humana. Súditos. No reino de Deus também tem súditos. Qualquer um que faz a vontade de Deus é o súdito de Deus. Hoje nós somos mais que súditos. Todos nós que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós somos filhos, porque uma vez fomos destituídos da glória de Deus, mas através de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, nós voltamos à posição de filho. Hoje, além de súdito, nós somos filhos. Leis, claro, onde tem reino tem leis. As leis do reino de Deus elevam o caráter moral dos seus súditos. Educação. No reino de Deus tem educação, não é um reino deseducado, como muitos acham que é. O reino de Deus estabelece padrões elevados para os seus súditos, mas também os ensina a viver à altura desses padrões. Não só tem os padrões, né? Mas o ensinamento dentro do reino de Deus nos eleva à altura, para viver à altura desses padrões também, ok? Objetivo. O reino de Deus não é sem objetivo. O reino de Deus, Deus tem o objetivo. O reino de Deus realiza a vontade de Deus. O reino de Deus realiza a vontade de Deus, o que inclui a promessa de que aquele que o ama viverão para sempre. Então esse é um dos objetivos do reino de Deus, que aquele que faz a vontade do Pai, que é Deus, né,
o Todo-Poderoso, ele viverá para sempre dentro desse contexto reino de Deus, ok? Então, nós aprendemos aqui, em poucos minutos, o reino de Deus. Agora vamos ver, aprender um pouquinho a respeito da onisciência de Deus, né? Então vamos ver aqui a respeito da onisciência de Deus. Vamos ver aqui, eu vou apagar isso aqui. Vamos falar a respeito agora da onisciência de Deus. Então, eu vou traçar uma linha aqui. Como Deus está aqui no topo, o reino, né? O reino de Deus. Digamos que a visão onisciênica de Deus estende por toda a eternidade. Onisciência de Deus significa que Deus, ele vê o futuro, ele está presente no futuro. Significa que a visão de Deus é atemporal. E dentro desta visão atemporal, ele consegue, ele prevê, ele está presente, no caso, nas situações que ainda não aconteceram, por isso ele tem o conhecimento lá no passado, da forma que Jesus seria entregue e aqueles que aceitariam a Jesus, aqueles que seriam salvos por intermédio de Jesus ao mesmo tempo. Mas isso nós vamos ver no decorrer dos ensinamentos e das aulas. O que significa que a visão de Deus é atemporal. Foi o que eu disse aqui. A onisciência de Deus significa que a visão de Deus é atemporal. Ou seja, ele conduz o passado, o presente, o futuro dentro de uma mesma perspectiva lógica. A visão da onisciência de Deus permite que ele contemple aquele que vieram antes e depois de Jesus, dentro do mesmo plano, é claro. E dessa forma a visão é atemporal de Deus, coloca todos debaixo do sacrifício de Cristo. Entendeu? A onisciência de Deus, sendo uma visão atemporal, ele coloca todos, aqueles que vieram antes de Cristo, durante o período da crucificação de Cristo e depois de Cristo, todos dentro de um mesmo universo, dentro de uma mesma visão atemporal e lógica, ok? Dessa forma, podemos dizer que os que vieram antes de Cristo alcançaram a graça por intermédio da fé, mesmo sem saberem o que estaria por vir, ou que estava proposto a vir. O importante é que a fé lhe creditaram a justificação, e a justificação lhe creditaram a graça. Isso nós vamos aprender um pouquinho mais lá na frente, ok? Contudo, é bom saber que o que está acima do comportamento em relação à fé daqueles que vieram antes do sacrifício de Cristo, o que culminou a sua respectiva remissão, foi o fator consumação do ato sacrificial. Pois se Jesus não tivesse cumprido o seu propósito, não teria resultado na salvação de forma retrô, mesmo eles tendo alcançado a justificação pela fé. Então, isso nós vamos ver detalhadamente mais na frente, mas eu já quero dizer aqui que dentro dessa visão onisciênica de Deus, ou visão da onisciência de Deus, essa visão atemporal, nós podemos dizer que aqueles que alcançaram a justificação pela fé, posteriormente, né, eles teriam alcançado também a graça.
mesmo antes de Cristo. Mas como isso? Eles alcançaram dentro de uma visão de Deus, dentro de uma visão onisciênica. Mas, porém, no entanto, eu digo aqui que se o sacrifício de Cristo não tivesse sido cumprido da forma que foi, a justificação deles pela fé não seria válida, porque era necessário que se cumprisse o sacrifício de um cordeiro legítimo, ok? Isso nós vamos ver mais na frente. Se Deus é onisciente e onipresente, não seria conivente em relação ao mal que existe? Olha só, uma pergunta interessante. Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele está presente em todos os lugares, então ele não seria conivente com o mal que existe? Vamos ver. Deus está presente em todos os lugares, no céu, no inferno, onde existe o bem, onde existe o mal. Porém, isso não significa que ele é conivente com isso, pois Deus está acima de tudo e de todos. Mesmo que Deus esteja presente por meio da sua onisciência, nos lugares onde existe o mal, ele concedeu o livre-arbítrio, a decisão de escolha. E isso está sob a decisão de cada um. Mesmo, nós temos uma escolha. O que está dentro desse contexto da visão da onisciência de Deus, Deus está presente em todos os lugares, mas a interferência de Deus não vai haver, porque Ele espera a nossa decisão, a nossa escolha. Então, o homem está para escolher se ele vai seguir o caminho do bem ou do mal, ok? Então, Deus não vai interferir nesse processo, a não ser dentro daquilo que lhe cabe, que o poder de Deus está acima de todos. Então, esta justiça é de Deus, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Outra questão que deve ser observada é o tempo pré-determinado por Deus para uma regeneração geral da existência de uma humanidade ou da humanidade. Portanto, dentro desse tempo, o que vale é a decisão de escolha por meio do livre-arbítrio. Então, dentro da visão onisciênica de Deus, da onisciência de Deus, dentro da visão atemporal de Deus, além de ter a nossa decisão, a nossa escolha, também tem um tempo determinado. Então, Deus não vai interferir dentro daquilo que nos cabe, a escolha, o livre-arbítrio, e também não vai interferir se existe um tempo determinado. É por isso que existe um tempo determinado. Após esse tempo determinado, aí Deus vai interferir, porque aí já não vai haver mais este livre-arbítrio. Entendeu? Dentro desse contexto de salvação. Aí já é passado. Essa questão da graça já é passado. Então aí onde existe um limite. E esse limite, aí existe a interferência, onde Deus vai lançar todo o mal, da onde nós sabemos lá em Apocalipse, né? Que todos serão lançados no lago de fogo, ok? Vamos lá. Sendo Deus onisciente, logo sua visão, percepção e decisão é atemporal e logicamente diferente da nossa. Com isso, suas decisões tomadas no seu tempo não significa que está sendo postergada, de forma nenhuma. Então, existe um tempo na visão de Deus que não é a nossa visão. Para nós, talvez está sendo postergada, deixada para depois, né? Então, dentro da nossa visão, digamos assim, tem muito que falar, Deus tarda, mas não falha. Eu tenho uma visão diferente. Deus nunca tarda e nunca falha. Porque dentro da visão dele, a visão é dele, nós não entendemos a visão de Deus. Então, dentro dessa questão da visão de Deus, não está sendo deixada para trás, não está sendo passada para trás, não está sendo postergada, ok? Tudo é do seu devido tempo e Deus, ele não tarda, ele age no tempo certo.
Ao findar este tempo estabelecido por Deus, não haverá mais liberdade de escolha, encerrando assim o império do mal. Ok? Então eu vou ficar por aqui. Quero agradecer a sua participação. Peço mais uma vez que compartilhe esse vídeo para que alcance mais vidas, mais pessoas. E também se inscreva no canal do YouTube. Nós viremos com outras aulas para nosso aprendizado. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus em Cristo abençoe você, hoje, amanhã e sempre. Um abraço a todos da comunidade DEMIRAP.